Fala Canelas, eu sou Joyce Maciel, comentarista do Ceará, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que foi o jogo do Ceará e Chapecoense pela 22ª rodada do Brasileirão. Bom, na minha opinião, foi um jogo bom, apesar de diversas oportunidades de gol desperdiçadas. Se a gente fizer os levantamentos, foram 24 chutes do Ceará durante todo o jogo, sendo desses 24, 8 chutes a gol. Então, para mim, isso já demonstra uma evolução em relação aos últimos jogos. Me lembro bem que no jogo contra o Grêmio, eu cheguei a comentar que nós só chutamos a gol apenas uma vez em quase 100 minutos de jogo. Então, para mim, isso já é uma grande evolução. Não foi um jogo tão difícil quanto eu esperava, porque para mim, na verdade, todos os jogos eu considero difícil, principalmente contra a Chapecoense, que luta contra o rebaixamento, então está tentando se reerguer. Eu considerei que seria um jogo mais difícil, mas não foi tão difícil. O Ceará se demonstrou muito melhor, acredito que o Ceará dominou todo o jogo. Nos levantamentos a gente pode ver, o Ceará teve 52% de posse de bola, enquanto a Chape teve 48%. Então, na verdade, ficou bem nivelado. Mas em questão a domínio do jogo, nós podemos ver que durante toda a partida o Ceará se encontrou melhor do que a Chapecoense. Apesar disso, o Ceará desperdiçou muitas chances. O Ceará teve a vantagem no segundo tempo de ter um jogador a mais, quando o Jordan da Chapecoense, ex-Ceará, foi expulso após levar o segundo cartão amarelo na partida. Após isso, nós também tivemos um pênalti no qual o Luiz Otávio sofreu, e o Jael, que entrou no segundo tempo, converteu esse pênalti a gol, com aquela cavadinha que eu confesso para vocês que eu tremi as pernas quando ele chutou daquela forma. Foi, na verdade, um pênalti muito bonito, na minha opinião, mas bem arriscado, mas todo mérito a ele, né? Para mim é isso, foi um jogo razoavelmente fácil, não vou dizer, é muito fácil, não. Foi um jogo razoavelmente fácil. Acredito que o Ceará já está mostrando a sua evolução com o Thiago Nunes. Eu percebi, de certa forma, melhora. Ainda não está no patamar que a torcida pede, mas acredito sim que já está em evolução. Acredito que após o jogo de ontem, com a vitória, lógico, todos comemoramos, o time comemorou, Thiago Nunes comemorou, mas acredito que o Thiago Nunes deva continuar trabalhando e vendo no que pode melhorar, principalmente na questão da finalização, porque nós realmente tivemos muitos desperdícios de gol, foram 8 chutes, sendo que desses 8 chutes, nós só convertemos um, que foi o pênalti. Tivemos alguns escanteios também desperdiçados, no qual o Ceará, nós torcedores do Ceará sabemos que o Ceará tem muita facilidade em fazer gol com bola parada. Bom, acredito que o Thiago Nunes deva melhorar em relação a isso, deva estar revendo algumas coisas. Nós já percebemos algumas mudanças, dentre elas, no jogo de ontem, o Lima ficou no banco de reservas, também vimos pessoas que eram reservas entrando como titular, como o Kelvin, Gabriel Dias, que estava no banco, entrou ontem como titular e fez até uma boa partida, apesar de vir sendo criticado nos últimos jogos pela torcida, mas ontem ele fez até um jogo razoável. Acredito, para mim, na minha opinião, foi um jogo bom para todos os jogadores, óbvio, com algumas ressalvas, com algumas observações que precisam ser melhoradas. O Vina apareceu mais, apesar de também ter desperdiçado alguns gols, mas eu consegui perceber uma leve melhora do Vina, que foi o nosso jogador de destaque, foi um dos jogadores de destaque do Brasileirão no ano passado, e esse ano ele vem sofrendo uma perca de rendimento. Ontem eu considerei que ele evoluiu um pouco, ele tentou mostrar o que ele sabe, o que ele pode fazer, porque nós sabemos o quão bom é o Vina. Em relação aos demais jogadores, para mim é a mesma opinião. Fernando Sobral é o melhor jogador que tem, para mim, atualmente no time do Ceará. O Richard praticamente não fez defesas, porque de 8 chutes a gol que o Ceará fez, a Chapecoense fez apenas uma. Então é isso, o Richard não pode ter destaque porque a Chape realmente não conseguiu reagir.
o domínio do jogo foi totalmente do Ceará. Bom, depois do jogo de ontem, com a vitória de ontem, estamos todos felizes, mas já se preparando e pensando no próximo jogo, que é clássico nordestino. Nós jogaremos contra o Bahia na casa deles. Então, para mim, como eu já tinha dito na última vez, eu considero um dos jogos mais difíceis, porque é um clássico, é quase que um clássico rei. É um jogo entre os maiores times do Nordeste, pode-se dizer assim. Então, é um jogo bastante difícil. Vamos ver o que o Thiago Nunes tem preparado contra essa partida. Vamos tentar finalmente ganhar fora de casa, que nós somos o único time que ainda não ganhou fora de casa nesse Brasileirão. Eu espero, sinceramente, que o Ceará consiga arrancar essa vitória do Bahia. Vai ser uma vitória muito importante, tanto pela tabela, como a questão de não termos ganhado ainda nada fora de casa pelo Brasileirão. E por simplesmente ser o Bahia. É clássico, clássico é clássico. Clássico não existe essa questão de derrota ou empate, é vencer ou vencer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Então até a próxima e tchau!